Bom, a gente passou alguns casos na primeira fala, e agora vamos para falar um pouco dos casos dos livros, no caso, que estão ali. Já acabou um livro, o Vida Após a Vida, mas eu tenho mais no carro. Se alguém quiser mais, só avisar lá que eu pego. Mas enfim, a psicografia, minha gente, não foi também uma descoberta do espiritismo, como muita gente acha. Se formos olhar a própria Bíblia, os 10 Mandamentos, foi a primeira carta de psicografia que a gente teve notícia, né? Que foi lá de Moisés, as tábuas da lei. As cartas de Paulo também, possivelmente mediunidade intuitiva, né? Então, a psicografia ela sempre existiu. Kardec foi quem codificou, coordenou, porque na época de Kardec eram as batidas, depois ali ele pegou uma espécie de um lápis, colocava no pé da mesa e ali começava a escrever, sim ou não. Você deve ter visto no filme. Depois você teve a ideia de pôr o lápis na prancheta. E a prancheta andava ali, colocava a mão na prancheta. Depois alguém teve a ideia de tirar o lápis ali da prancheta e pôr na mão do médium. E ali começou a escrever. Então foi mais ou menos assim que começou. Nesse primeiro livro, um livro preto, que vocês devem ter visto ali, é o Psicografia Casos Investigados. Tivemos 5 casos, mas tem um caso especial, aliás, 2 casos desse livro que marcaram muito. Esse primeiro caso foi um caso que eu pesquisei fora do Brasil, em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que era um casal de curitibanos que foi morar lá nos Estados Unidos, foi morar no Texas. E aí o que acontece? Eles tinham um casal de filhos, na verdade eram 3 filhos. E tinha uma garotinha, Carol, e ela com 1 ano e meio apareceu com uma dor no pescoço. A mãe levou para o hospital e lá descobriu que ela estava com um tumor. Ela viveu mais 6 meses e veio a desencarnar. Então, ela ficou em depressão, a Elisângela ficou muito mal por conta da perda da filha. E ela construiu na casa dela um cantinho, onde ela colocava todo dia uma florzinha e um porta-retrato da filha, da Carol. Então no cantinho da casa dela tinha a fotografia da Carol, e no jardim da casa dela tinha uma planta muito bonita. Ela ia lá e tirava uma florzinha e colocava a florzinha deitada em frente ao porta-retrato. E ela substituía aquela florzinha constantemente após a morte da filha. Ela fez isso durante 1 ano. E aí, depois de 1 ano, ela resolveu visitar os familiares em Curitiba. Isso ela morando no Texas. E aí, o marido não pôde viajar, o marido foi deixar ela no aeroporto. Quando ela entra no carro do marido, ela disse: espera que eu esqueci de pôr a florzinha em frente ao porta-retrato da Carol. Aí ele para o carro, ela desce, vai no jardim da casa, tira uma florzinha e põe a florzinha deitada em frente ao porta-retrato, como ela sempre fazia. Entra no carro, o marido deixa no aeroporto, ela veio para Curitiba. Após 10 dias em Curitiba, uma amiga convida para ela participar da reunião de psicografia do médium Orlando Noronha. E ela foi. Quando chegou lá, ela preencheu a ficha, como todo mundo faz, chamou ela entrou na sala, deu a ficha ao Orlando. Não existe anamnese, não existe questionário, nada. Ela volta e senta. E aí, quando o Orlando termina, deu os contatos, aí ele vem para fazer essa psicografar na frente das pessoas. Ele psicografar na frente de todo mundo. E nesse dia ele deu 10 cartas, e uma das cartas foi da Carol, da filhinha dela. A carta veio com riqueza de detalhes. Ela conta na carta que via quando a mãe olhava no retrovisor do carro e só conseguia avistar uma cadeirinha de criança atrás, porque eram 2 dela e do irmão. E como ela morreu, ela tirou, só ficou andando com uma cadeirinha. Aí ela olhava e começava a chorar de saudade. Ela narra isso na carta. Não tinha como o médium saber disso. Isso não estava em Facebook, não estava em lugar nenhum. Mas para a mãe ter certeza que era ela, no final da carta ela pega a mão do médium e desenha um porta-retrato.
E aquela florzinha deitada, que estava lá em Dallas, no Texas, ela estava lá em Curitiba, que ninguém sabia, ela desenha através da mão do médium. E está lá na fotografia. Simplesmente incrível. Eu trouxe esse vídeo, pode passar, Sandra, esse primeiro vídeo, da Maria, da Carol. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é um médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. E na psicografia eu recebi o desenhinho dela, né? E que eu achei assim, tinha tudo, era tudo para ser ela mesmo, porque ninguém sabia, né, que eu tinha esse espaço dela aqui, que eu colocava a florzinha deitada dela, né, e eu recebi esse desenho, que eu vou mostrar para vocês, tem no livro, que é a foto dela com a florzinha deitada, né. Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então, hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela está bem, ela está sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Bom, no livro tem toda a história, eu espero que ajude as pessoas que estão passando por isso, ou já passaram por isso. E espero que as pessoas possam tentar conseguir caminhar com a certeza de que nossos filhos vivem, né? E é isso, espero que vocês possam ler o livro. Como o médium saberia isso? Você vira o porta-retrato? Igual. Está no primeiro livro, no livro preto, esse caso. A gente conta toda a história, foi pesquisado fora do Brasil. Impossível o médium saber disso. Não tem como o médium ter fraudado isso. O segundo caso que a gente vai narrar agora está no segundo livro. É o caso do Mateus, um garoto rebelde que com 18 anos começou a se envolver com drogas, aos 21 saiu com a turma da pesada, que foi fazer um assalto, e ali a vítima reagiu, deu um tiro e matou o Mateus. E o Mateus era bem rebelde, né? Aqui no Nordeste, quando a mãe quer repreender o filho, faz assim, né? Chama ele pelo nome, né? E a Leriane, que é a mãe do Mateus, quando ele fazia algo errado, ela virava para ele e fazia: Mateus, Mateus! Aí ele virava para a mãe e fazia: Mãinha, mãinha! Só levava no deboche. Nem a mãe ele levava a sério. E aí, a mãe ficou muito mal. Quando soube da morte do filho, ela entrou em desespero. Ficou desesperada. Alguns meses depois da morte do filho, o médium Orlando Noronha, o médium começou com Chico, vai a Natal pela primeira vez. Ela vai para a reunião de psicografia, recebe a ficha. E aí o Orlando vai chamando, ficha 1, ficha 2. Quando ela entra, que ela entrega a ficha ao Orlando, que o Orlando segura a ficha, o Orlando olha para ela, olha para a ficha e faz assim: Mãinha, mãinha. Acabou com a mãe, né? Porque não tinha como a pessoa, o médium, saber dessa informação. Muito íntima, pessoal. Ali ela já saiu chorando, achando que vinha carta. Aí ela sentou, esperou, quando ele terminou, ele veio para psicografar. Aí começou a psicografar. Uma das cartas foi do Mateus. Está no segundo livro. Minha gente, a carta veio com tanto detalhe. Ele conta que chegou do outro lado, foi recebido pela bisavó Talina. O nome era Natalina, o apelido era Talina. Ele conta o apelido dela, da bisavó.
Uma característica das cartas autênticas é que essas cartas elas vêm com nomes de desencarnados, nomes de mortos. Na carta dos médios charlatães só vem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. E aí, minha gente, o que aconteceu? A carta veio com tanto detalhe. Ele conta que estava sem camisa e, segundo a sua mãe, ele só andava sem camisa. E quando eles tinham um restaurante, iam andando, ele ia com a camisa aqui. Quando ele ia entrar no restaurante, ele colocava a camisa. Ele dizia que quando brigava com a mãe, cruzava os punhos e os dedos, fazia assim. Ele escreve isso na carta. Mas o mais intrigante, o mais incrível, foi ele ter pego a mão do médium e ter feito um desenho. A mãe doou todas as roupas do Mateus. E tinha ficado uma bermuda vermelha lá, que ele tinha deixado para ela costurar. Pois ele pegou a mão do médium, pegou o lápis vermelho que estava em cima e desenhou uma bermuda vermelha, igual a que estava em casa guardada, que ninguém sabia. E o detalhe, o dos ilhoses, os 4 furos para passar o cadastro, ele desenhou igual. Vamos lá, pode passar o vídeo. Meu nome é Neiliane, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e recebi uma carta psicografada pelo médium Orlando Noronha, do meu filho Mateus, e o que me fez acreditar que era ele que estava me enviando a carta foi um desenho que ele fez de uma bermuda que eu guardo, depois de ter doado todas as roupas dele. Separei essa bermuda e guardei. Ele desenhou na carta, da mesma cor, com detalhes, inclusive dos ilhoses, que passa o cadastro. E eu não tenho dúvida nenhuma que meu filho mandou essa carta para mim. Esse é meu depoimento. Agora pode passar a primeira foto, a fotografia. Pessoal, dê uma olhada nisso. A bermuda vermelha. Vocês conseguem reparar em cima? Acho que você tem como ampliar aí, não tem como ampliar um pouquinho? Lá naquela parte preta, lá de cima, vocês conseguem observar 4 furos ali? Não, volta lá. Aí, pronto. 4 furos, estão vendo ali os furos? Pronto, agora Sandro, mostra lá agora o desenho. Pode ampliar também, mostra lá os furos, no mesmo lugar. Pessoal, como isso é possível, pessoal? O médium nunca teve Natal, nunca viu a pessoa, nunca teve contato com ela, a bermuda estava guardada em casa, ninguém sabia que essa bermuda existia. Ou você acredita, ou você aceita que é uma comunicação entre o vivo e o morto, ou você não tem como explicar. Porque a probabilidade de fraude está descartada. Eu pesquisei. Então, minha gente, é um fenômeno que vem legitimar a nossa fé no além. Mostrarmos que somos seres eternos. Esse próximo vídeo, antes de começar, eu vou contar uma história, que é a história da Dona Maria, lá do Ceará, lá de Fortaleza. Dona Maria tinha um filho chamado Galdino, que tinha transtornos mentais, e ele saía de casa e voltava 1 dia, 2 dias, saía andando por aí. Era andarilho, segundo ela. Determinado dia ele saiu e nunca mais voltou. Essa mulher, essa senhora de mais de 70 anos se desesperou. Começou a tirar fotos do filho, fazer fotos e sair colando em ônibus, paradas de ônibus, visitando IML, delegacia. Ela saía de casa de manhã, só chegava em casa de noite. O desespero dessa mulher durante 2 anos. 2 anos procurando o filho, sem encontrar o filho em lugar algum, sem saber nada do filho, nenhuma notícia. Até que uma amiga convida ela para conhecer o Lar de Clara, que é a instituição do médium Newton Souza do Ceará. Aí ela vai. Quando ela vai para o Lar de Clara, lá ela põe o nome e recebe uma carta. A carta do sogro dela, do avô do Galdino, filho dela, do sogro, pedindo para ela parar de procurar o filho no IML e que ela se dirigisse à Lagoa do Juvenal, que foram encontradas umas ossadas, que ela procurasse saber das ossadas que foram encontradas na Lagoa do Juvenal. Aí ela vai, quando chega lá, se dirige à delegacia, que era próxima, pergunta ao delegado das ossadas. O delegado não se lembrava, o agente disse: não, delegado, foi eu que encontrei. Aí mandam fazer a exumação para fazer o DNA. Aí ele disse: é meu filho.
Aí ela volta no lar de Clara. Quando chega no lar de Clara, recebe a segunda carta, dessa vez do próprio filho do Galdino. Feliz, dizendo que a mãe encontrou as ossadas e que aquelas ossadas eram dele, e que o exame do DNA ia dar positivo. E saiu o exame de DNA, e saiu positivo, eram as ossadas dele. Pessoal, ninguém sabia se o rapaz estava vivo ou se estava morto. Como é que o médium vai dizer que ele estava morto, e ainda dizer o local onde estavam as ossadas? E aí a televisão fez a matéria, a gente fez uma pesquisa, e eu vou passar, pode passar o vídeo. Pode, só quero ver só aqueles outros vídeos, só para ver. E, pessoal, essa história ela é intrigante, porque o médium não teve acesso a nada, o médium não sabia de nada. Então não tinha como. Ele não sabia nem se estava vivo ou se estava morto. Como o médium podia saber o local onde estavam as ossadas? Interessante, minha gente, é que eu sempre costumava dizer nas minhas palestras, nas minhas falas, que a maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega um filho. Eu sempre repetia isso constantemente. A maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega um filho. Aí eu fui lançar o primeiro livro no Centro Espírita Luiz Gonzaga, a Casa do Chico, lá em Pedro Leopoldo, primeiro Centro Espírita do Chico Xavier. E lá, eu falando isso, que era a maior dor do mundo, a dor da mãe que entrega um filho, quando eu desço, aí a Célia Diniz sobe. Célia Diniz é quem participou daquele filme, As Mães de Chico. Vocês viram que vinha a babá na bicicleta com um menino, para aquela história da Célia Diniz. Ela entregou 2 filhos. E aí, quando eu terminei de falar que a maior dor do mundo era a dor da mãe que entrega um filho, ela pega o microfone e diz: Guilherme, eu vou discordar de você. Eu digo: eita, agora lascou. Ela disse: tem uma dor maior do que essa. Eu digo: agora eu quero vir. Ela disse: pois é, eu também falava isso, Guilherme. Até quando eu estava no Rio de Janeiro falando isso, quando uma mãe, ela pegou o microfone e disse: Célia, eu vou discordar de você. A minha dor é maior que a sua. Eu disse: não é possível. Ela disse: pois é, Célia, você entregou 2 filhos. Eu tinha uma filha que era usuária de drogas. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Eu não sei se minha filha está viva, se minha filha está morta, se minha filha está em cárcere privado, se minha filha está no IML. Eu vou dormir, a campainha toca, eu acordo, o coração batendo, achando que é minha filha. O telefone toca, eu corro esperando que seja alguma notícia da minha filha. Eu me acordo suada de madrugada, achando que minha filha vai entrar por aquela porta. Porque o amor de mãe não permite que eu vá dormir ou que eu pare de pensar na minha filha. Aonde está a minha filha? Você, Célia, sabe onde estão seus filhos? Célia já era espírita, já tinha recebido carta até de Chico. Eu não sei, Célia, onde está a minha filha. A minha dor é maior que a sua. Porque ela, mesmo sendo espírita, ela ia levar essa dor. A Célia espírita hoje faz palestra, está alegre de ver com a vida. Ela não. Ela, mesmo sendo espírita, ela vai ter que alimentar isso. Ela não pode, o amor de mãe não permite que ela deixe. Ela vai esquecer o filho para lá? Não vão. Ela vai pensar toda noite. Aí a Célia conta que nunca mais falou isso. Aí eu encontrei Dona Maria. E aí fui matar minha curiosidade. Porque Dona Maria viveu as 2 situações, né? Um desaparecimento, que ela ficou 2 anos procurando o filho, e a dor da morte. Eu tenho isso aí porque está no outro coisa, mas não vou passar não, senão o tempo não vai dar. Eu disse: Dona Maria, me tire uma dúvida. O que é que dói mais? Porque ela tem autoridade para falar. Ela viveu as 2 situações. O que é que dói mais, Dona Maria? A dor do desaparecimento ou a dor da morte? Aí disse: Guilherme, a dor do desaparecimento dói muito mais. Quando eu encontrei o corpo do meu filho, eu fiquei feliz. Veja o que ela disse. Aí depois desse dia, eu nunca mais falei que a maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega um filho. Porque teve 2 situações que me fizeram refletir, né? Esse próximo caso, minha gente, que vocês vão ver agora, esse próximo vídeo, você pode pôr esse do lado direito ali, perto da foto. Esse aí sim. São dois casos.
É o caso da garotinha Maria Laura, que está no primeiro livro. Vejam os detalhes. O médium, ele começa a ler a carta, ele fala que ela foi recebida do outro lado pela avó Cida. O nome da avó, que ele não tinha conhecimento, só o nome de mortos nas cartas. Ela tinha, na casa dela, tinha uma plantinha que ela dizia que era dela. Ela tinha um potinho vermelho que ela tirava as florzinhas, ela tinha 2 anos e meio, tirava as florzinhas e colocava no potinho. Ela morreu de dengue hemorrágica. Essa psicografia foi em Pedro Leopoldo, nesse mesmo centro espírita, na casa do Chico. E ela foi passar o verão com os pais no sul da Bahia, e lá ela contraiu a dengue hemorrágica. E ela tinha um amiguinho da idade dela, que 6 meses antes morreu afogado na piscina. Era o melhor amiguinho dela. E aí ela já prestes a desencarnar, prestes a morrer no hospital, nos últimos momentos de lucidez, ela vira para a mãe e diz: minha mãe, aquele meu amiguinho, o que morreu afogado na piscina, ele está aqui e está dizendo que veio me buscar. Minutos depois ela desencarna. Está no livro. Muitos detalhes, minha gente. E na segunda carta, essa não está no livro, é do garoto Cauê. Eu vou deixar vocês assistirem, porque é muito impactante, muito emocionante. Pode passar. Agradeço, Jesus, os teus olhos e os meus, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, mas produto do reino, somos filhos de Deus. Em Curitiba, o médium Orlando Noronha Carneiro segue os ensinamentos que ouviu de Chico Xavier. Foram 6 anos de convivência e aprendizados até que em 1986 ele recebeu do mestre a orientação de continuar o trabalho de psicografar cartas para famílias em busca de um consolo. Mamãe, Olha o detalhe. papai, Silvio Luiz, para que vocês saibam que estou aqui, não esqueçam das plantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho. Tô vendo, com a vó Cida, sua filha Maria Laura Caetano Silveira. A dona Francisca havia perdido o filho de 15 anos, morto a tiros por um casal de policiais que estava em um domingo de folga e foi abordado por 5 jovens que tinham armas de brinquedo. Cauê Gomes Ferreira nunca teve antecedentes criminais. Morava com o pai e a mãe. Olha ele de trabalhava boné, dia olha o e boné dele. estudava à noite. Desesperada e sem aceitar o destino do filho, ela buscou respostas com o médium Orlando. Por que ele me deixou? Fala pra mim. Por que ele me deixou? Vamos ouvir? Por que ele me deixou? Mãe, pai, me perdoem a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Eu sei que você repete para você, mãe, como o Cauê foi cair nisso. Eu fraquejei, mãe. Pai, eu vacilei, caindo na fantasia da moçada, porque eu me arrependo sim daquilo que fiz. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, essa ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem essa ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, a superar essa dor, meu Pai. Me ajuda.
telefone. Certo? Pronto, eu vou. Pode colocar. Eu vou passar aqui só 2 fotos, depois aquele último vídeo que eu te falei lá da. Assim. Mas o pessoal, para a gente entender, né? Você vê, você vira a situação aí, né?